Olá, amigos do Bimba Videobook. A nossa linha do tempo começa no século XVI. Tráfico de escravos para o Brasil após o seu descobrimento, origem da capoeira na versão de historiadores e pesquisadores e a importância que teve Mestre Bimba na ressignificação desta luta, criando a vertente da capoeira regional. O legado por ele construído e como ele está sendo mantido será o tema principal deste nosso vídeo. Alguns anos após o descobrimento do Brasil, no século XVI, os colonizadores portugueses iniciaram o processo de escravidão para trabalhos na lavoura. Inicialmente com os índios que não se adaptaram ao trabalho forçado, então passaram a trazer escravos africanos para emprego na cultura da cana-de-açúcar e na jazida de ouro em Minas Gerais. Após a independência do Brasil em 1822, o tráfico negreiro foi intensificado, figurando o país como o maior escravocrata do mundo. 5 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil de 1551 a 1840, de Angola, principal colônia portuguesa. A partir de 1837, outra colônia portuguesa foi utilizada, a Rota Moçambique, para escapar da armada inglesa no Atlântico Norte. Para dificultar as interações sociais, os escravos eram intencionalmente comercializados em grupos heterogêneos com hábitos e costumes diferentes, incluindo as lutas como Nigolo, dança da zebra. A hipótese predominante na comunidade acadêmica sobre a origem da capoeira estabelece que ela surgiu no Brasil pela simbiose das diferentes manifestações e rituais dos africanos. Porém, uma coisa é indiscutível: o criador da capoeira regional foi Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Mestre Bimba é um nome conhecido em todo o mundo. As datas do seu nascimento e falecimento são lembradas em todos os continentes. Diferentes línguas, diferentes crenças, diferentes hábitos e costumes. O berimbau ecoa, dando tom para homenageá-lo. Nascido em 23 de novembro de 1900 no bairro do Engenho Velho de Brotas, criou a capoeira regional e foi pioneiro ao abrir uma academia de capoeira registrada e legalizada com o nome de Centro de Cultura Física Regional. Após apresentar-se no Palácio Rio Branco, sede do governo da Bahia, para o então presidente Getúlio Vargas, que considerou a capoeira como a legítima luta brasileira, o decreto 847 de 1890, que a proibia, foi revogado. Criou uma metodologia de ensino com sequências de golpes traumatizantes e desequilibrantes, consolidando-as em livro que acompanhava um LP de vinil com os toques por ele criado. A estrutura metodológica contemplava exame de admissão, batizado, formatura, especialização 1 e 2, todos com rituais bem definidos. Doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, faleceu em 5 de fevereiro de 1974 na capital Goiânia, deixando um legado incomensurável para a humanidade. Com o seu falecimento, a capoeira regional ficou órfã. Os seus pilares ficaram enfraquecidos. Atribui-se a ele a seguinte frase: quando eu morrer, em toda a esquina vai ter um mestre de capoeira. A capoeira iniciou um processo de expansão, não somente no território nacional, mas também no continente europeu. Grupos de capoeira surgiram, grupos de shows folclóricos, academias de capoeira, de modo que esse crescimento em novos mercados exigiu que a capoeira se adaptasse para atender essas novas demandas. Aliás, adaptação é uma característica da capoeira, de modo que já não se sabia que estilo de capoeira era praticado, se era capoeira regional, se era capoeira Angola, se era capoeira contemporânea. Mas o aspecto mais preocupante é que os pilares da capoeira regional estavam sendo desestabilizados, estavam sendo enfraquecidos, mas no ano de 1977, ela começa a tomar um novo rumo em busca do fortalecimento do seu legado. Manuel Nascimento Machado, mestre Nenel, nascido em 26 de setembro de 1960, que desde a infância acompanhou o seu pai e assimilou os seus ensinamentos, definiu como propósito de vida preservar o legado como filho e como discípulo. Aos 13 anos de idade, acompanhou o seu pai para Goiânia, período difícil para a família, com carências de ordem material e de ordem psicológica necessitando serem atendidas,
Um grande pesar sobre ele se abateu, o falecimento de seu pai e seu mestre. Aos 15 anos, onde fora morar em Brasília com a irmã, fundou a Associação de Capoeira Regional Mestre Bimba, iniciando a sua peregrinação. Aos 17 anos, retorna para Salvador, fixando residência na casa em que nasceu e conviveu com seu pai, localizada no nordeste de Amaralina. No seu retorno, percebeu que a capoeira em Salvador havia se transformado. Várias academias, grupos folclóricos, mestres de capoeira de diferentes matizes, professores, forma de graduar particular para cada grupo, um arco-íris de cores nas faixas que simbolizavam o progresso do aluno. Precisava entender o ambiente em que iria se inserir para melhor se posicionar no caminho da preservação do legado deixado por seu pai mestre. Durante 3 anos buscou o conhecimento e aprendizado na escola da vida. Participou de campeonatos, de shows folclóricos, de rodas diversas e deu aulas, quando, em 1986, decide fundar a Filhos de Bimba Escola de Capoeira. Filhos de Bimba Associação de Capoeira, como foi denominado inicialmente, definiu o organograma e trouxe para si a responsabilidade da gestão. Criou os departamentos de marketing, cultural, negócios e patrimônio. Em 1994, criou a Fundação Mestre Bimba, passando a Filhos de Bimba Escola de Capoeira a representar o braço operacional da fundação. Em 1997, definiu os objetivos estratégicos em uma perspectiva de longo prazo. Identificou, localizou e trouxe para a sua escola os alunos de seu pai, criando um horário especial para interação com a nova geração de capoeiristas. Esses encontros na Academia de Mestre Nenel passaram a ser conhecidos como Encontro da Turma de Bimba, o qual se tornou um grupo informal de discípulos, na sua maioria da década de 60 do século passado. Criou em 1990 o Projeto Capoeirê para atender crianças carentes com idade entre 6 e 14 anos, nos aspectos relacionados com acompanhamento escolar, sociabilização, confecção de instrumentos e aprendizado da arte da capoeira regional. O Projeto Capoeirê, principal projeto da Fundação Mestre Bimba, até hoje vem cumprindo seu papel social. Jovens egressos do programa desenvolvem trabalhos com capoeira na Bélgica, Líbano, Londres, Stuttgart, Toronto, Croácia e Nápoles, e em mais 15 núcleos pelos estados da Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Compreender o legado de Mestre Bimba requer conexão com o conjunto de crenças e valores que estão com ele relacionados. Dentre eles, o cerimonial da formatura é o mais importante. Os alunos recebem um lenço azul a título de honra ao mérito, não representando graduação. Na capoeira regional não há graduação formal. Não há titulações de professor, monitor, contramestre ou mestre, e nem cordas coloridas correlatas. Todos são alunos. Nas palavras de Mestre Nenel, o que se forma mestre na filosofia da capoeira regional é o trabalho e o reconhecimento de toda a sociedade. A transmissão do conhecimento requer que se esteja conectado com o conjunto dos rituais da capoeira regional. A puxada de rede simboliza a sobrevivência com dignidade de um segmento social colocado à margem pela sociedade que o tornara liberto, mas o escravizava pela fome e pela discriminação. O maculelê é outra representação política das batalhas da cultura afro-indígena brasileira. É um movimento simbólico de uma resistência e de luta pelo espaço social. A capoeira incorpora todos esses valores, mantendo sua harmonia e poder de luta, com seus movimentos rápidos e precisos quando preciso. A sonoridade do berimbau, o som ritmado do pandeiro, as palmas e cânticos, torna atmosferas energizadas e em transe coletivo. O trabalho de fortalecimento dos pilares de sustentação da capoeira regional, realizado por Mestre Nenel na organização de suas ideias, é inspirado pelo sonho de manter para as próximas gerações da família o legado edificado por seu pai, Mestre Bimba. Em 1975, aos 15 anos, fundou em Brasília sua primeira academia de capoeira. Em 1977, retorna para Salvador. Em 1986, cria em Salvador a Filhos de Bimba Escola de Capoeira. Em 1990, cria o Projeto Capoeirê, embrião dos seus discípulos. Em 1994, cria a Fundação Mestre Bimba.
em 1997, define seus objetivos estratégicos e, a partir daí e até os dias de hoje, segue resistente e determinado a manter o legado de seu pai. Levou a sua escola para a Europa, América do Norte e Oriente Médio, também para vários estados do Brasil. Para preservar os toques de berimbau criado por seu pai, desenvolveu uma partitura inusitada, sem notas musicais, mas com símbolos que representam as variações do instrumento nos diferentes toques, simplificando o aprendizado dos sons da capoeira regional. Guardião é quem guarda ou cuida de algo ou alguém. Assim é o mestre Nenel, guardião do legado de seu pai. Iniciou as comemorações dos 36 anos da filha de Bimba Escola de Capoeira no Centro Histórico de Salvador, onde reuniu alunos de diferentes continentes para eventos de treinamento e premiação, encerrando com chave de ouro no Museu do Dinheiro, com o toque do hino da capoeira. Para compreender a importância de Mestre Nenel no contexto da história atual, no particular da capoeira, é necessário conhecer o processo de construção da sociedade brasileira, para entender, em primeiro lugar, a importância de seu pai, na luta isolada que travou pela conquista da afirmação social e respeitabilidade de uma cultura que estava se perdendo por injunções políticas. No mundo contemporâneo, onde as mudanças acontecem na velocidade do pensamento, o papel que Mestre Nenel representa vai além da importante e necessária preservação do legado da capoeira regional, mas, e sobretudo, da ancestralidade africana pelo viés da capoeira. Como metáfora, é como um fogo simbólico aceso na segunda metade do século XVI, passando por mãos que não permitiram que se apagasse, e hoje, Mestre Nenel é o guardião dessa chama.